Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir minha esposa, que se coloca de pé um minutinho, só para a igreja vê-la um pouquinho. Ela já está de pé, viu, gente? Esposa Risoneide, companheira de batalha já há quase 40 anos de jornada. Deus tem nos abençoado. Eu agradeço ao pastor, o presbítero Maicon, que fez o convite para que pudesse estar com vocês nessa festividade, momento tão maravilhoso, 72 anos de história dessa igreja. E tenho o desafio de compartilhar com vocês hoje à noite, amanhã pela manhã e também amanhã à noite. Então amanhã, no horário da escola dominical, nós vamos mostrar aqui, se possível, uma foto da família para que possam conhecer, né? Esposa, 4 filhos, 2 netinhos e agora outro a caminho. Então agora já a família se estendeu ao longo desses anos. Trago também um abraço do reverendo Edson, pastor titular da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, um abraço do conselho também, parabenizando a igreja por essa história, por esse aniversário de 72 anos. Nós vamos neste momento abrir a escritura na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Eu compartilhei com o reverendo Felipe que fiz uma proposta de, uma vez que são 3 mensagens em sequência, trabalhar tudo dentro do livro ou da carta de Paulo aos Romanos, uma sequência expositiva, breve. Obviamente que é impossível falar de toda a carta apenas em 3 mensagens, amanhã vocês verão o quanto isso é desafiador, mas eu quero falar um pouquinho dentro dessa carta, especialmente no primeiro capítulo. Hoje e amanhã vou concentrar mais no primeiro capítulo, e à noite de amanhã no capítulo de número 11, no finalzinho do capítulo 11. A sequência será, só para os irmãos já começarem a entender qual vai ser a dinâmica. Hoje nós vamos falar sobre a verdade do Evangelho. Amanhã pela manhã, a nossa temática na escola bíblica será sobre a necessidade do Evangelho, e amanhã à noite, a glória do Evangelho. Então guarde essas expressões, e se puderem, vocês vão ter bastante tempo após o culto de hoje até amanhã na hora da escola dominical, então leia a carta toda. Se achar que é difícil demais ler os 16 capítulos até antes da escola dominical, leia pelo menos até o capítulo 5, e com certeza vai ajudar muito vocês a compreenderem o que nós vamos tratar na sequência. Para hoje, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 ao 17, e depois nós vamos fazer uma releitura dos versos 16 e 17, juntamente com a igreja. Serão os 2 versículos que nós vamos utilizar para essa mensagem inicial. Só conferir aqui. Muito bem. Romanos, capítulo 1, versículos 1 ao 17. Eu vou ler a primeira vez todo o texto, depois convido a igreja para ler comigo apenas os versos 16 e 17. Diz assim a Escritura: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados
isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros que estáis em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Leiamos juntos, por favor, o verso 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta no texto. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai querido, que privilégio temos nessa noite de, junto com o teu povo aqui nessa cidade, adorar o teu santo nome, engrandecer o Senhor na beleza da tua santidade. Ó Deus, que alegria estar com o teu povo celebrando essa data tão importante para a história dessa igreja local, e saber que é apenas uma extensão do teu povo espalhado em toda a face da terra, e que haverá um dia em que todo o teu povo, gente de toda tribo, língua, raça e nação, estarão reunidos em tua presença diante da tua majestade e glória, adorando o Senhor pela obra grandiosa da salvação. Bendito é o teu nome. Agora, Deus querido, que estamos diante da tua palavra, texto esse que já foi lido, rogamos mais uma vez que o teu Espírito venha, ó Deus, falar ao nosso coração. Tira de nós todo entendimento, tanto do falar quanto do ouvir, e que a tua graça se manifeste abundantemente sobre o teu povo aqui congregado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, falar desse texto, dessa carta, é um desafio tremendo. Amanhã eu vou mostrar um pouco isso na escola dominical, mas eu quero concentrar aqui nessa noite falando sobre a verdade do Evangelho, especialmente nos versículos 16 e 17. Eu não sei se vocês conseguiram captar ou prestaram atenção detalhadamente durante a leitura inicial que eu fiz dessa porção da Escritura, mas a palavra Evangelho aqui nos versículos 1 ao 17, ela aparece 5 vezes. A palavra Evangelho, ela aparece no verso de número 1, ela aparece no verso de número 9, você pode conferir aí, finalzinho do verso 1, depois aparece de novo no verso 9, mais ou menos aí no meio do versículo, no Evangelho do seu Filho. Ela aparece de novo no verso de número 15, quanto a mim estou pronto para anunciar o Evangelho. Aparece no verso 16, não me envergonhe do Evangelho. E aparece no verso 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ao citar essa expressão, essa palavra Evangelho tantas vezes na introdução da sua carta, já dá para perceber o quanto que esse assunto é importante para o apóstolo Paulo e importante para que o que a igreja de Roma precisava aprender no que ele vai escrever no restante da carta. Se perguntarmos para alguém que já conhece um pouco da Escritura, que tem um pouco de conhecimento teológico sobre qual é o assunto da Epístola aos Romanos, provavelmente a resposta será acertada. É o tema que é justificação pela fé. Eu diria, ok, está certo, é isso mesmo. Mas é interessante entender que compreender essa doutrina é de extrema relevância. É uma doutrina que muda radicalmente a posição do crente em relação a tudo que Deus revela na sua palavra. Alguns pensam que a justificação pode ser obtida por meio de obras, e aí você já entende que há uma compreensão equivocada da doutrina da justificação. Alguns pensam que não é obras, é fé, mas só fé não basta, tem que ter fé em mais alguma coisa. Também é um entendimento equivocado.
A Bíblia fala que a justificação é uma obra da graça de Deus. Somos justificados pela fé, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa doutrina caríssima, que os reformadores tanto trabalharam sobre ela, tanto ensinaram sobre ela, é o assunto central do que Paulo vai trabalhar. Mas é interessante porque quando ele descreve isso aqui, no verso de número 17, o justo viverá pela fé, ele está fazendo uso do texto de Abacuque capítulo 2, e o que ele está querendo dizer, na verdade, e ele vai desenvolver isso a partir do verso 18 do capítulo 1, até o capítulo 3, versículo de número 20, é que é impossível alguém ser justificado diante de Deus, seja pela observância da lei, seja pelas obras praticadas pela carne. É impossível. E a lógica de Paulo, quando ele conclui esse bloco até o capítulo 3, é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se essa é a realidade, todos carecem da glória, então nós precisamos sim do Evangelho. Nós precisamos dessa verdade maravilhosa do Evangelho, essa verdade que liberta, que alimenta, que transforma. É esse o assunto então que Paulo vai desenvolver nesse início da sua carta, e depois ele vai discorrer sobre a doutrina da justificação, o exemplo de Abraão, os benefícios da justificação, a vitória do crente e tantas outras coisas, e nós veremos um pouco de tudo isso também amanhã. Mas interessante, eu quero chamar a atenção de vocês para observar o texto. Se você voltar à página do capítulo 1, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 7, nós temos uma introdução. É a maior introdução de todas as cartas de Paulo, é essa da carta aos Romanos, versículos 1 ao versículo 7. Do versículo 8 até o versículo de número 15, ele dá algumas explicações do desejo dele de conhecer a igreja, do quanto era caro para ele visitar aqueles irmãos e compartilhar com eles alguma coisa. Ele desejava crescer juntamente com eles, apresentar algumas das verdades que ele havia aprendido do Evangelho por meio de Cristo. Ele queria compartilhar algum dom com aquela igreja, mas ele também tem um propósito missionário, ele tem um propósito de fazer uma parceria com a igreja de Roma para a sequência do seu ministério que ele almejava alcançar na Espanha. Isso ele vai falar lá no capítulo 15. Mas o fato é que Paulo, ele está muito consciente da sua responsabilidade missionária. Ele chega ao final aqui dessa parte, que eu diria mais introdutória, dizendo que ele é devedor. Devedor de quê? Ele é devedor de anunciar a verdade libertadora do Evangelho. Ele é devedor de proclamar a verdade de Deus entre gregos e bárbaros, entre gentios e judeus, entre sábios e ignorantes. Ele é devedor, ele sente sobre os seus ombros uma grande responsabilidade com a proclamação da verdade. Essa verdade é o Evangelho. Por isso que ele 5 vezes repete a expressão Evangelho, 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 e nós depois trataremos disso. Mas a minha primeira questão, e para ser bem objetivo hoje aqui, a primeira questão é: qual é o problema que Paulo está destacando? Por que o Evangelho se torna tão necessário? Ele prepara o terreno, ele prepara o cenário para que o público em que ele está escrevendo a carta possa entender a necessidade da mensagem que ele tem para compartilhar. E é interessante porque no versículo 16 ele fala que ele não envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvação. A pergunta que eu faço inicial é: salvação de quê? Alguém aqui já ligou para os bombeiros para pedir para ele salvar você de um perigo, sem que a sua casa esteja pegando fogo, sem que esteja acontecendo de fato um perigo iminente? Se alguém fez, certamente vai receber uma reprimenda tremenda, porque você só vai recorrer a isso quando há uma necessidade real. Você clama por socorro quando você entende que de fato está em perigo. Eu só vou clamar por salvação se eu não tiver a compreensão que eu estou perdido. E Paulo fala que o Evangelho é poder de Deus para salvação. Salvar de quê? Imagina um povo que não conhece o Evangelho, que não conhece a verdade de Deus, que não conhece a realidade, ou não tem uma noção clara do céu e do inferno, do juízo de Deus, da condenação eterna.
E você chega para aquele momento de evangelização e diz: olha, eu queria apresentar uma verdade do Evangelho para você, porque você precisa ser salvo. A pessoa talvez te diga: mas eu não estou nem perdido. Não sei quem eu sou, sei para onde eu estou indo, sei de onde eu vim, eu não estou perdido, não preciso disso não. Salvação de quê? E é interessante porque Paulo ele não passa diretamente a mostrar isso. O que ele mostra na sequência é que este Evangelho é um poder de Deus universal. Ele resume essa ideia que esse Evangelho é poder de Deus para salvar todo o que crê. Primeiro judeu, mas também o grego, ou seja, todos os homens, aquele que está com a lei e aquele que não tem a lei. Mas ele diz outra coisa no verso 17: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Esses detalhes nós vamos aprofundar amanhã na escola bíblica, mas é importante entender a caráter aqui introdutório. Paulo fala que o homem precisa ser salvo, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Ele fala que esse Evangelho é poder de Deus para salvar tanto judeus como gregos, ou seja, todos os homens. Mas ele fala que esse mesmo Evangelho, que é poder para salvar, também revela a justiça de Deus. Deus é justo. Nós, durante o momento aqui da liturgia, foi lido o texto de Isaías, onde aqueles seres ali estavam dizendo, clamando constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes na Escritura: Santo, Santo, Santo. Não há nenhum outro atributo que você vai ver essa sequência: justo, justo, justo é o Senhor, bom, bom, bom é o Senhor, amor, amor, amor é o Senhor. Você não tem isso, mas santo, santo, santo é o Senhor. Esse Deus santo, absolutamente santo, que não se mistura com o pecado, que é diferente do homem, que está fora de toda a sua criação, mas governa toda a sua criação. O Deus que é absoluto, soberano, grandioso, está sentado no alto e sublime trono. Esse Deus também é justo. Agora considere isso. Você sabe que é um Deus que é santo, e portanto está totalmente separado de tudo que é contaminado, de tudo que é pecado. Esse Deus é tão santo que quando Moisés pediu para que ele visse o Senhor, ele disse: não pode, ninguém pode me ver. E Moisés tem apenas aquela experiência do Senhor colocar ele dentro de uma fenda e ele vê apenas um vulto, e já foi glorioso demais. Esse Deus é tão santo que quando ele chama Moisés para subir no monte para revelar a lei a Moisés, o povo tinha que se conservar a uma distância do monte, não podia sequer aproximar, e havia alguns arqueiros preparados que se alguém tocasse no monte deveria ser morto. Esse Deus é tão santo que quando ele revela como ele deveria ser adorado e estabelece o templo, o local que ele iria encontrar com seu povo, havia uma separação. O povo ficava no pátio, o sacerdote entrava, mas com sangue alheio, no local santo. E dentro daquele tabernáculo havia um local separado, chamado Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote entraria uma vez por ano. Consegue imaginar isso? Imagina você vindo para adorar nessa data tão especial, 72 anos de história da igreja local, mas você vai ficar lá do outro lado da rua, porque o Deus Santo está aqui e você não pode entrar no templo. Essa figura do tabernáculo que nós estudamos ali no Antigo Testamento nos chama a atenção desse Deus que ele exige do povo ser adorado, ele dita para o povo como deve ser adorado, mas ele deixa muito claro que há uma separação entre o povo e o Deus. Ele é santo, ele habita no alto e sublime trono. Esse Deus eterno, que agora por meio do Evangelho está revelando a justiça. Então você já sabe que ele é santo, mas agora ele é justo. E um Deus que é justo e que com seu olhar ele conhece tudo que passa em todo o universo. Deus sabe tudo que passa com sua vida. O salmista fala que ele conhece o nosso andar e o nosso assentar. Ele conhece as palavras antes de elas chegarem aos nossos lábios. Ele nos viu a substância ainda informe no ventre da nossa mãe.
Todos os nossos dias foram escritos e contados, determinados pelo Senhor. Esse Deus que é justo e que conhece todas as coisas. O autor da carta aos Hebreus disse que, portanto, os homens estavam condenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse Deus justo, que revela a sua justiça por meio do Evangelho, é o Deus em que um dia você e eu teremos que prestar conta diante dele. Pensa no tamanho do problema que está diante de nós. Nós vamos ter que chegar diante desse Deus que é santo, 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 que é justo, para prestar conta diante dele, não só das nossas obras, mas até das palavras que nós falamos. E como será então esse comparecer diante dele? O que Paulo está preparando o terreno para mostrar na sequência é que esse mesmo Deus que revela a justiça no Evangelho, ele revela uma outra coisa. E aí vai ser importante entender como que o justo vive, que é o que ele fecha no verso 17. O justo viverá pela fé. A pergunta é: você é justo? Eu sou justo? Será que nós podemos concluir que temos justiça suficiente para comparecer diante desse Deus, de consciência tranquila e falar: Senhor, ok, o Senhor está me chamando para prestar conta, pode me chamar, estou preparado? Estamos em paz para comparecer diante do tribunal desse Deus santo, 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 justo, que está revelando a justiça dele no Evangelho? Mas olha outra coisa que ele revela. Versículo número 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda iniquidade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha que contraste terrível. Enquanto Deus justo, santo, 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 está revelando a sua justiça por meio do Evangelho, ele está dizendo que ele também revela a ira. O Deus irado, o Deus que vai julgar toda a perversidade, toda a iniquidade do homem, o Deus que é santo, 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 que não tolera o pecado, que revela a justiça no Evangelho. Mas agora esse mesmo Deus, a Escritura está dizendo que ele revela a sua ira do céu, e ele revela essa ira contra toda a perversidade, contra toda a injustiça. E aqui o que nós temos então, do versículo 18 até o versículo 20, do capítulo 3, é o diagnóstico mais terrível possível. É o pior diagnóstico mais exato a respeito da condição do homem. Paulo vai passar a descrever sobre a condição do judeu, aquele que tem a lei, e do gentio, aquele que não tem a lei, e a conclusão dele é: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse Deus que é santo, santo, santo e justo, ele agora revela por meio do Evangelho que todos nós temos um problema grave, temos algo incurável, temos uma dívida impagável, estamos numa condição totalmente desfavorável. Não há justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos se extraviaram e a uma se fizeram corruptos, inúteis. Não há mais condição de salvação. O diagnóstico é o pior possível. Imagine uma situação comum. Você resolve marcar aquele exame de rotina que alguns fazem periodicamente, anualmente, alguns como eu, talvez a cada 5 anos. Você vai lá, faz aquela bateria de exames, e você vai com aquela ideia assim: está tudo bem, não estou sentindo nada, está tranquilo, meu sono não está alterado, meu apetite não está alterado, não estou sentindo nada, vou fazer só por sem cargo de consciência. E aí você faz aqueles exames todos e tal, e quando você chega para apresentar os resultados para aquele médico, aquela médica, ele bate o olho e fala: você está preparado para ouvir o diagnóstico? A notícia não é boa, a situação está crítica. Tem uma péssima notícia para te dar: você está com um mal gravíssimo, seus dias estão contados.
Só de pensar nisso, alguns já dão calafrio. Isso não é a notícia que eu queria ouvir hoje, uma data de aniversário da igreja. Mas na verdade é isso que o Evangelho está mostrando. Esse Evangelho que é poder de Deus para salvar, para que ele possa de fato, como alguém disse, para que o Evangelho seja de fato doce, nós podemos entender o quanto o pecado é amargo. Esse Evangelho que é poder de Deus para salvar, ele salva e ele é poderoso mesmo para salvar homens e mulheres que estão nessa condição, desesperadamente perdidos, condenados, sem nenhuma possibilidade de alcançar a justificação por mérito próprio. O diagnóstico é terrível, mas aí vem a boa notícia, a boa nova. Por isso que o Evangelho é traduzido como a boa notícia, a boa nova, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é poder, esse Evangelho é poder de Deus para salvar. Aquilo que é impossível pela lei, aquilo que é impossível pelas obras da carne, aquilo que é impossível pelo mérito humano, o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para salvar. É esse o conteúdo que Paulo tem para falar com a igreja de Roma. Essa verdade profunda, transformadora do Evangelho que a igreja de Roma precisava ouvir, que você e eu precisamos ouvir, e precisamos ouvir todos os dias. A boa notícia: há um Deus que é santo, 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 há um Deus que é justo, um Deus que tem critérios elevadíssimos e que não vai baixar o nível para que nós sejamos aprovados, mas por sua graça ele envia o seu Filho para morrer na cruz para nos resgatar. A boa nova que chega a um homem ou uma mulher perdido e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a esperança. É boa nova sim, mas é preciso entender a condição do homem, para que esse Evangelho então possa chegar com toda a força, com todo o impacto que ele precisa trazer para a nossa vida. Qual é esse conteúdo do Evangelho? Você sabe o que é Evangelho? Você consegue explicar para alguém o que é o Evangelho? Primeira coisa que o Evangelho não é: o Evangelho não se limita apenas aos 4 Evangelhos. Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, o Evangelho é muito mais que isso. Ali nós temos sim os 4 evangelistas narrando a obra de Cristo, ok, mas o que é o Evangelho? Vamos ver o que é o Evangelho? Abra João, capítulo número 20. Evangelho segundo João, capítulo de número 20. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Primeira coisa que o Evangelho é a mensagem a respeito de Jesus Cristo, da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Tem pessoas que procuram igrejas, isso estou falando de forma bem genérica, procurando alguma coisa para a sua vida. E nós estamos dizendo que isso talvez não seja uma motivação justa para alguém buscar. Estou com um lar destruído, vou buscar uma igreja. Estou com uma enfermidade, vou buscar uma igreja. Quem sabe Deus tem uma solução para a minha vida. Ok, pode ser um meio de você buscar, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é uma resposta imediata para as nossas questões pontuais. Porque se o Evangelho se limitar a uma resposta para algo urgente que eu preciso, ao obter aquilo eu não preciso mais do Evangelho. Portanto, isso é um equívoco. E infelizmente vivemos uma época em que tem muitas pessoas pregando um falso Evangelho, um Evangelho diluído, um Evangelho de interesses, de barganhas,
onde é apenas uma tentativa de satisfação ao gosto do cliente. Como disse um autor muito conhecido, para muitos o Evangelho virou apenas uma feira de vaidades. Mas esse não é o ponto. O Evangelho genuíno, o conteúdo do Evangelho tem a ver com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. João capítulo 20, versículos 30 e 31 diz: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não importa o que traz uma pessoa, o que motiva uma pessoa a buscar. Vários homens e mulheres, durante o ministério terreno de Cristo, procuraram por ele por motivos secundários. Leprosos pararam pelo caminho: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se eu quiser, pode nos purificar da lepra. O cego diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver. Muitos procuraram Jesus porque ele havia multiplicado o pão, e eles ficaram satisfeitos, porque eles tiveram que trabalhar para ganhar o pão. No dia seguinte procuraram de novo, e Jesus os confrontou: vocês estão procurando porque vocês comeram pão, não é porque vocês estão querendo ouvir a verdade. As motivações podem variar, entretanto, o que não vai mudar jamais é o conteúdo do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho diz respeito à pessoa e à obra de Jesus Cristo. O Evangelho está contido em toda a Escritura. Amanhã veremos isso mais detalhadamente. Todo o Antigo Testamento é palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo Paulo, e útil para ensino, correção, repreensão, educação na justiça, a fim de que onde Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura, portanto, não é apenas os 4 Evangelhos, não é apenas uma porção de um livro específico ou preferido, não é apenas o Salmo 23 ou o Salmo 91 aberto numa Bíblia na prateleira da sua casa. Toda a Escritura é a palavra de Deus. O que o ser humano precisa, o que todos nós crescemos, é conhecer a verdade. O verdadeiro Evangelho envolve conhecimento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ouvir a palavra, compreender a palavra. Sabemos que é uma obra sobrenatural. A regeneração é uma obra de Deus. É Ele que tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. É Ele que abre os nossos ouvidos. Aconteceu com Lídia, estava ouvindo Paulo, e de repente o Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia, ela entendeu a verdade, ela creu, e ela e sua casa foram batizados. O Espírito Santo, ao a palavra de Deus ser pregada, ele move soberanamente, atraindo os eleitos do Senhor, chamando o seu povo, redimindo o seu povo, regenerando, transformando corações. Mas a fé não é um salto no escuro. Você precisa saber que Jesus Cristo é o Senhor. Você precisa saber que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. E você precisa crer nas obras que Ele realizou. E se você fizer isso, você é salvo. O texto diz: todo aquele que crê tem agora vida em seu nome. João diz: conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos conhecer. Então, o verdadeiro Evangelho, esse poder de Deus para a salvação, envolve conhecimento. Alguns, lamentavelmente, se apegam à fé por uma questão de experiência. Eu tive uma experiência. Amados irmãos, eu não vou discutir experiência com ninguém. Certamente que ao longo da caminhada cristã, Deus nos deu a graça de experimentar muitas bênçãos, muitas ações maravilhosas de Deus na nossa vida. Mas experiências vêm e vão. Experiências podem marcar momentos da nossa vida. Mas o que sustenta a fé do povo de Deus é o conhecer da verdade. É o viver apegado à verdade revelada da Escritura. Precisamos conhecer Jesus, para que conhecendo Ele a gente tenha vida no seu nome. Mas há uma outra coisa: o verdadeiro conhecimento, ou conteúdo deste Evangelho, tem que transformar a sua vida. Não é conhecimento pelo conhecimento, não é apenas uma questão de teoria, concordar
racionalmente com algumas ideias, com algumas doutrinas, e depois responder corretamente na profissão de fé. Você concorda com isso? Concordo. Você crê nisso? Creio. Já li lá Calvino, já li fulano, li Beltrano. Eu li a profissão de fé, estou de acordo com ela. É importante esse conhecimento e esse concordar, esse professar da fé. Mas o verdadeiro evangelho transforma. Abra a escritura em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versos 11 a 14. Paulo vai falar que o mesmo evangelho, que é o poder de Deus para salvar, ele também é o evangelho educador, pedagógico, transformador. Tito capítulo 2, versos 11 a 14 diz: porquanto a graça de Deus, João disse que nós temos que conhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que tenhamos vida em seu nome. Paulo está usando a expressão graça como um sinônimo desse evangelho, desse conhecer de Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Lá no capítulo 1, verso 18, Paulo diz: os céus manifestam a ira de Deus, porque os homens estão detendo a verdade pela injustiça. Mas agora ele está dizendo que o evangelho, a graça revelada de Deus dos céus, ela vem ao nosso encontro, transformando, educando, santificando, mudando a nossa vida, mudando a perspectiva, mudando a esperança. Nós agora não estamos mais com medo daquele dia que o Senhor virá, mas estamos desejosos, maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque nós não estamos mais com medo de comparecer diante do seu trono, do seu tribunal, mas pelo contrário, Ele nos redimiu, Ele nos transformou agora em seu povo, Ele nos purificou. O texto diz: para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Não são obras que vão salvar, mas o povo salvo vai praticá-las, porque é salvo, e porque agora vive uma vida transformada para louvor e glória do seu Deus. Essa é a glória, a beleza do Evangelho, esse conteúdo poderoso. O Evangelho é poder de Deus para salvar. O Evangelho é poder de Deus para transformar. Tem uma coisa que é assustadora, é quando nós, às vezes, na nossa incredulidade, talvez até dureza de coração, pensamos: puxa vida, fulano podia estar aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Mas pior ainda é quando nós pensamos assim: ah não, fulano estivesse aqui não ia mudar nada, fulano tem jeito mais não. Para fulano eu até acredito que pode ser salvo ainda, mas para fulano, fulano acho que não tem jeito, para aquele ali não tem jeito. Meus irmãos, a graça de Deus, que é poderosa para salvar, que salvou Paulo, que era perseguidor da igreja, e que salvou tantos outros ao longo da história, que me salvou, e só Deus sabe de onde Ele me arrancou, e que te salvou, e você sabe de onde Ele te tirou. Essa graça de Deus é poderosa para salvar tanto judeus como gregos, tanto sábios como ignorantes. Esse é o poder de Deus. Percebe isso? Paulo fala do Evangelho num contexto em que ele vai depois falar da ira, da condenação, da condição miserável como se encontra. Mas antes de mostrar com profundidade a condição, ele diz: o Evangelho é poder de Deus para salvar, porque o Evangelho diz respeito a Jesus Cristo. O Evangelho é a verdade de Deus para a nossa redenção. Volte, por favor, para Romanos. Nós vemos no capítulo 1, versículos 16 e 17. Paulo fala: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho.
Esse é um dilema da teologia. Como que um Deus justo pode salvar pecadores? Como que um Deus santo, santo, santo pode redimir pessoas tão incapazes, tão infiéis, tão pervertidas, tão pecadoras quanto você e eu? Como que Deus pode ser justo e santo quando Ele olha para o Eduardo totalmente perdido e diz: porque eu te amei e eu te atraí em misericórdia e benignidade, eu te chamei para mim? Como que Deus pode salvar e ainda assim continuar sendo justo e santo, salvando um pecador? Ele não pode anular a sua lei, Ele não pode fazer vista grossa às suas normas, ao critério que Ele estabeleceu. Ele não tolera a impureza. Mas para Deus satisfazer a sua justiça, cumprir tudo aquilo que a lei prescrevia, alguém teria que morrer. E esse alguém é Jesus Cristo. Essa justiça de Deus que está sendo revelada no Evangelho diz respeito a Cristo que veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Amados, quando Deus salva o pecador, Ele está salvando não porque o pecador é bonzinho, ou porque ia merecer, ou porque vai obedecer a partir de agora. Não, jamais é por isso. Ele salva porque Jesus Cristo, o justo, veio do céu, deixou a sua glória. O texto lá de João 1 diz que Ele tabernaculou, Ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Cristo veio, Ele deixou sua glória, se esvaziou, assumindo a figura de homem, e morreu morte de cruz, para que você e eu pudéssemos desfrutar da salvação. A justiça de Deus que está revelando agora pelo Evangelho é que o Deus justo, para perdoar pecadores como eu e você, Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz. Portanto, Deus não apenas deu uma mensagem romântica e bonita e diz: olha, se você acreditar nessa história, eu te salvo. Ele não deu apenas uma história, Ele deu o seu Filho. Seu Filho morreu na cruz para que você e eu pudéssemos ser salvos. Amanhã nós entraremos nos detalhes do capítulo 2 e 3, mas eu queria te convidar a ir para o capítulo 4. Capítulo 4, versículo de número 23 em diante. E nós vamos aqui concluir com 3 aplicações. Capítulo 4, 23. E não somente por causa dele, está falando de Abraão, não somente por causa dele foi escrito que ele foi levado em conta. Versículo 24. Mas também por nossa causa. O texto agora se volta para você e para mim. Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. Paulo está usando o exemplo de Abraão para aplicar a obra de Cristo e diz que não é somente Abraão, mas essa mesma verdade alcança você e eu, onde nós estamos. Não somente por causa dele, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Agora a doutrina faz sentido. Estávamos todos nós mortos em delitos e pecados, e por causa de nós, Cristo veio e morreu na cruz. O texto diz que Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, e Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. E a pergunta, ou aplicando mais propriamente dito, aplicando essa verdade para nós hoje, o que esse Evangelho traz de benefício, de verdade profunda, que alenta o nosso coração, que anima a nossa esperança e que nos fortalece na fé, na caminhada, na espera do dia glorioso. Olha o verso 1 e o verso 2 do capítulo 5. Justificados, pois. O Evangelho é poder de Deus para salvar homens e mulheres que estavam debaixo da ira de Deus, perdidos, sem possibilidade de redenção. Agora, uma vez justificados por meio de Cristo, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. E ele continua e diz: na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Amados, quando entendemos o Evangelho, entendemos que o Evangelho
é a mensagem de Deus a respeito do seu Filho, é todo o conteúdo a respeito da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Quando entendemos que toda a Escritura foi escrita para o nosso benefício, para a nossa edificação, para nos revelar o amor, o poder, a graça, a glória, mas também a ira de Deus, para nos fazer entender que nós necessitamos de Cristo, desesperadamente necessitamos de Cristo. Ele é o único meio de redenção. Quando entendemos tudo isso e cremos nisso, a Escritura diz então que esse mesmo Evangelho, que é poder para salvar, ele nos dá paz com Deus, nos dá acesso ao trono da graça e nos dá esperança na glória. 3 coisas que somente o Evangelho pode te oferecer: paz com Deus, acesso ao trono da graça e esperança na glória. A igreja de hoje, vocês que aqui estão reunidos, claro, para celebrar os 72 anos de história, para bendizer o Senhor pela grandiosa salvação, essa igreja um dia estará diante do Senhor, diante da sua glória. Não porque simplesmente ficamos aqui 72, 75 ou 100 anos, ou seja, quantos anos o Senhor permitir que aqui sejamos, mas porque Cristo veio, Filho de Deus, e fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz, nos trouxe uma mensagem, uma boa notícia, apesar do diagnóstico terrível, uma notícia gloriosa. Nós temos um Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida na cruz e ele ressuscitou. A vitória dele é a garantia da nossa vitória, porque Cristo venceu. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo nós temos paz com Deus, acesso ao trono da graça e esperança na glória. Se o Senhor não voltar hoje, nós continuaremos com esperança, e no dia que Ele vier, quando as trombetas soarem, nós poderemos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Que essa mensagem gloriosa do Evangelho possa animar o teu coração a perseverar na fé, e possa te encorajar a proclamar o Evangelho a todos quantos ainda não o ouviram, para que também ouçam e saibam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória e honra do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai bendito, graças te rendemos pela mensagem do Evangelho, essa verdade poderosa, transformadora, salvadora, a verdade de que Jesus Cristo de fato veio, se encarnou, habitou entre nós, morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, foi assunto aos céus, está sentado à tua destra, e um dia virá para buscar a tua igreja. Louvado é o nome do Senhor. Pai querido, que essa verdade gloriosa, transformadora do Evangelho, possa encher o nosso coração de esperança. Estamos reunidos para bendizer o teu nome, mas bendizer o teu nome porque fomos salvos em Jesus Cristo, porque estamos nele, firmados nele, e aguardamos esse dia glorioso, quando o Senhor há de vir para nos buscar, para nos levar e para estarmos para sempre na tua presença. Fortalece a tua igreja, abençoe a tua igreja. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, vamos colocar em pé. Vamos receber a bênção do Senhor essa noite, como Ele deveria voar. Recebe a bênção. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, que a presença consoladora, confortadora do Espírito Santo de Deus permaneça com a igreja aqui reunida e com o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.